E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos do livro de Isaías, o capítulo 66. Ou seja, com essa leitura, temos a felicidade da conclusão de mais um livro da Bíblia. Isaías, o último capítulo 66. Agora, o principal, Senhor, aqui está a Tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la. Que esteja ela na minha vida intensamente, no meu coração, na minha mente, no meu viver, Senhor. Que eu e minha esposa possamos verdadeiramente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, estamos num mundo que nos oferta o tempo todo distrações. Como é difícil poder concentrar-se no principal, naquilo que é de verdade a primícia, que é o Senhor. Pai amado, nos dá foco em meio a tanto barulho, em tantas opções, em tanta busca de opções, em tantas mensagens subliminares durante todo o dia. O mundo nos oferta diversas circunstâncias para nos tirar a possibilidade de concentrar naquilo que é real e principal, que é tudo que vem do Senhor, do Teu amor, do Teu favor e do Teu poder. Mas que possamos estar assistidos pela Tua presença o tempo todo. E que o Senhor nos faça instrumento do Senhor, se assim for Sua vontade, de modo direto ou indireto, para que mais pessoas acessem a Tua palavra e se faça na vida delas como o Senhor faz na nossa, conforme a Tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável. Tudo isso te pedimos em nome do Senhor, em nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em nome do Espírito da Verdade, Espírito Santo, descido em Pentecostes. Deus conosco. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 66, 24 versículos que compõem o último capítulo de Isaías. E diz o profeta do versículo 1 em diante: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como esses escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que não tinha prazer. Em que eu não tinha prazer. Repetindo o quarto versículo que nos diz: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Quinto versículo: ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem, que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivessem de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhes um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer numa terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz
seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros com um torvelino, para tomar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis, e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão distante de mim, diz o Senhor. Repetindo o versículo 22 que nos diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. 24º e último versículo do capítulo 66, último capítulo de Isaías, nos diz: Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Pois bem, por meio desses 24 versículos, nos diz o último capítulo, o capítulo 66 de Isaías, acerca dos excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. Do versículo 1 até o 9, e a felicidade eterna de Sião, do 10º versículo até o 24. Porque, como nos diz a parte primeira do versículo 15, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelino, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor.
os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins